Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as mudanças, as novas regras de pagamento dos precatórios. O nosso entrevistado é o juiz Ramon Tássio de Oliveira, que é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Ramon, então, no bloco anterior, a gente combinou de explicar um pouco mais sobre essas mudanças, as novas regras da emenda. E ela gerou muita polêmica, né? A OAB e algumas entidades representativas da sociedade civil chamaram a medida de calote. Outros compreenderam a racionalização que ela promete. Por que essa emenda foi criada, aprovada, promulgada? Tudo isso resulta da seguinte questão, da questão do aspecto da influência da economia no direito. Existe uma escola, um entendimento oriundo de uma escola de Chicago, que é a escola do direito econômico, ou seja, até que ponto o direito deve se amoldar à economia. Ou a economia, invertendo-se. A regra é o seguinte, direito é aquilo que se diz, é direito. Nós não vamos afastar, então, análise de custo-benefício, ponderação de valores, porque direito é direito e pronto. Mas aí essa escola do direito econômico diz não. A gente tem que ponderar valores, a gente tem que colocar essa questão da influência da economia no direito. Então, o direito teria que ser ajustado à economia para que a coisa siga bem. Mas é economia ou poder econômico, né? Pois é. O direito tem que se amoldar a esse aspecto financeiro. Essa é a grande discussão. Veja bem, nós temos no país uma dívida, como dito anteriormente, dívida em precatórios acima de 100 bilhões de dólares. Essa dívida para muitos é impagável. E eu até vasculhando aí outras questões ainda dessa área econômica, notei que havia uma dívida também interna do país hoje estimada em 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Essa é a dívida pública interna, ou seja, há um estrangulamento de caixa. Daí a corda arrebentou para o lado, diria, talvez mais fraco, né? Vamos, então, olhar a questão dos precatórios. Vamos ver a viabilidade do pagamento disso. Em face disso, resultou essa emenda constitucional que propiciou o pagamento de precatórios sobre dois focos, dois modelos, dois regimes. O primeiro deles, o ente público teria que adotar um percentual da sua receita corrente líquida para pagar os precatórios. No caso dos estados, de 1,5% a 2%. A receita líquida. Sim. Em cima da receita líquida. No caso de municípios, de 1% a 1,5%. Esse é um dos modelos. Enfim, todos os precatórios vencidos até a promulgação da emenda, que foi em dezembro de 2009, entrariam nesse regime. Se o ente público optasse, então, por esse percentual, não importa, ele iria pagar isso. Esse é um dos grandes questionamentos aí dessas entidades, OAB, a AMB, a ANAMAS e por aí afora. É porque, se tem um percentual, não importa o tamanho da dívida, vai pagar aquilo e pronto, quem não se adequar a esse percentual fica sem receber. E uma outra forma de pagamento dentro desse regime especial seria pagar-se a dívida existente até a promulgação, a dívida vencida, além daquela que fosse criada nesse período dos 15 anos, pagar tudo isso dentro de 15 anos. Então, no primeiro ano, pagaria 1/15 dessa dívida. No segundo, 2/15 daquilo que já existia e daquilo que foi entrando. Então, por esse modelo, vai chegar um final também, até porque o ingresso da dívida é maior, tem sido maior do que a solução dessa dívida, então vai chegar um momento final que essa dívida talvez vai ser grande demais para ser paga em 1 ano ou 2 anos, o que sobrar. Então nós temos dois regimes, é o chamado regime especial criado por essa emenda. Levando-se em conta aí a descontinuidade administrativa, que é bom registrar do poder público. Doutor Ramon, eu gostaria agora de ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes com perguntas para o senhor sobre precatórios. Então eu gostaria que a Fabiana Sino Ribeira, do 5º período, a Janaína Graciele Alves de Oliveira, também do 5º período, Severino Francisco Sobrinho e o Guilherme Silva Garcia fizessem as suas perguntas, por favor. A PEC dos precatórios não seria uma forma de oficializar o não pagamento dos precatórios e o descumprimento das sentenças judiciais? Isso tem sido muito discutido aí
nós temos um impasse, dívida grande demais e direitos para serem cumpridos. Mas conforme eu já disse, Fabiano, direito, no meu modo de ver, é ou não é. Se é, tem que ser cumprido. Mas, por outro lado, existe um direito no papel também que não vinha sendo cumprido. Então, essa emenda constitucional, ela criou o mecanismo, e eu acredito que com os modelos de pressão existentes na emenda, vai haver agora meios para que a dívida seja paga. Até porque, se o ente devedor não pagar a dívida, o seu gestor vai sofrer penalidades como ser responsabilizado pela improbidade administrativa, etc. Então, a emenda constitucional ela tem vários mecanismos aí para forçar o pagamento dessa dívida, inclusive a retenção de repasse de recursos para o município, para o Estado. Como ficaria a situação dos credores que têm débito com a Fazenda? Olha, existe também na emenda a possibilidade do acerto de contas. O credor que tenha um título, aliás, a Fazenda tendo um título líquido e certo ou dívida ativa contra o devedor, pode-se fazer esse acerto de conta. Quando pagar o precatório, então deduz aquilo que a Fazenda tem de crédito contra ele. O percentual destinado ao pagamento de precatórios demonstra-se insuficiente. Isso não poderá gerar corrupção dos entes públicos e desestímulo ao pagamento de impostos dos grandes contribuintes, tendo em vista o grande deságio do pagamento de precatórios? Uma das questões discutidas aí é exatamente sobre esses percentuais. Como eu disse antes, às vezes a estimativa de um percentual não dá para pagar toda a dívida, mas isso aí está sendo questionado e vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer a respeito desse assunto. Mas existe um outro também modelo de pagamento dessa dívida no regime especial, que é a sua divisão pelos 15 anos. Então, dentro de 15 anos, o ente público teria que pagar essa dívida se optar por esse outro regime de pagamento. A PEC pode ferir algum direito adquirido? Veja bem, essa PEC, ela de fato ofende coisa julgada, ofende direito adquirido, burla a segurança jurídica, enfim, tudo isso aí tem sido questionado nessas ações, nessa ação de inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Mas existe aquele impasse. Também não adianta nada a gente ter um direito escrito que não era cumprido. Ok, doutor Ramon, agradecemos aí aos estudantes da Faculdade IBS aí, uma boa participação. Doutor Ramon, gostaria então que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais para a gente essa atitude da OAB, virou ação, né, junto ao Supremo Tribunal Federal e qual que é a expectativa dessa discussão. A gente volta em instantes.